A Bem, gente está dando início à série Qual é o Jogo, aqui da Comissão de Direitos de Jogos da OABDF, com a palavra o presidente da comissão, Sérgio. pessoal, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos de novo com tantos colegas e profissionais que atuam e estão construindo esse ambiente no Brasil. Hoje nós temos aí um início de uma nova série, Qual é o Jogo, e com um tema de estruturação dessa modelagem de negócios, né, de jogos. Então a gente tem hoje um tema, o primeiro seminário de uma série de 5, que ocorrerão às segundas-feiras, nesse mesmo horário. Hoje falaremos sobre regulação e autorregulação, e já de pronto, eu tenho muito a agradecer e parabenizar a diligência de nossa sempre líder, secretária-geral, Bárbara Telles, que foi quem bolou todo esse desenho, a ideia de não deixar fechar o ano, essa virada de ano. Para alguns estados já é virada de governo, para outros a gente ainda tem o que ver, no federal também. Então, é muito oportuno seguirmos com uma série que retoma a centralidade do tema de jogos no país. Então, a Bárbara vai poder falar exatamente de quais são os temas dos 5 seminários que nós temos programados. Isso foi construído a partir da própria comunidade dessa comissão, que elencou temas, e nós estamos ali compondo a partir também de sugestões de nomes, e ainda há tempo, claro, para que vocês façam novas indicações, para que às segundas-feiras nós tenhamos aí mais alguns encontros. Hoje, então, a minha função aqui é só parabenizar a Bárbara, a comissão, a todos que estão ativos aí em estados, no âmbito federal e até no âmbito municipal. Isso tudo eu tenho que cumprimentar em nome da Bárbara Telles, que nunca deixa os pratos caírem, está sempre provocando novas e criando novas formas de engajamento do grupo. Hoje, então, nós temos sob esse chapéu de regulação e autorregulação, quando descemos aí em verticais específicas, nós cobriremos muitos temas. A Juliana Malafaia, que é advogada, a sua especialidade é matéria penal, deve trazer comentários sobre os contextos da matéria sob a ótica penal. O Maguinho, que é presidente do IJL e nosso sempre importantíssimo estratégico atualizador de informações, construtor de informações e de ambientes do BNL Data. O Fabiano Jantalha, um advogado especializado em tantos temas aí de matéria regulatória, financeira, atua também há muito tempo nesses ensaios de construção do nosso ambiente normativo. E o Eric Schultz, que é um brasileiro expatriado que vive cá e lá, e que atua também com consultoria na The Regulation Service, a partir hoje na Polônia, mas quando ele vai contar um pouco mais as histórias, eu vou passar isso tudo para a Bárbara, nossa secretária-geral. Uma palavra apenas que eu queria deixar em relação a quando a gente fala sobre regulação e autorregulação, tem um pedaço disso tudo que é construído pela prática, né? Então tem um tanto disso que a gente espera que pode vir de ambientes legislativos ou mesmo do ambiente executivo, tem um outro tanto que é construído pela própria prática, que a gente sabe que já está rodando, não só há muito tempo, mas cada vez mais de modo mais criterioso e técnico. Agradeço, então, em nome da Comissão de Direitos dos Jogos, meu colega Felipe Sena também, a Miriam Lavocar, pela continuidade e início dos trabalhos e início dessa nova série. Bárbara, por favor. Obrigada, Sérgio, obrigada pelas palavras, e é sempre muito bom de escutar. Esse é um painel que foi construído realmente com muito carinho e muito bem pensado por todos os membros. A gente buscou realmente incluir todos os temas. Essa série, Qual é o Jogo,
como o Sérgio falou, vão ser 5 seminários, sendo esse o primeiro sobre o tema regulação e autorregulação. Logo em seguida, a gente vai ter um sobre loterias, em seguida sobre jogos online, apostas esportivas e depois jogo responsável. Todos eles foram temas, foram os mais votados ali dentro que a gente propôs e dentro que propuseram para a gente também. A gente agradece muito a contribuição de todos. Tem que agradecer também, obrigada, Sérgio, por ter topado. Na hora, foi só falar e o Sérgio falou, tá aprovado, segue. E é sempre muito bom contar com esse apoio e também os direcionamentos. Bem, então acho que a gente pode começar, sem mais delongas, para passar a palavra para os nossos palestrantes, que afinal a gente está aqui realmente para escutá-los. Nesse primeiro painel, realmente tinham muitos temas para serem tratados e a gente tentou pincelar e trazer um pouquinho do que cada membro e cada ator aqui dentro poderia falar. A gente tentou dividir também os painéis em microtemas, mas sabemos que todos eles se relacionam, se correlacionam, e é um pouco do que o Sérgio falou. A prática vai nos ensinando muito, e aqui a gente tem pessoas realmente com muita expertise e experiência que podem nos ensinar. Então, sem realmente mais delongas, o nosso primeiro palestrante aqui, com muita honra, gostaria de anunciar o Fabiano Jantalha, que é sócio fundador da Jantalha Advogados. Ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre os avanços legislativos no setor de jogos e outras perspectivas também. Fabiano, obrigada. É um prazer escutá-lo. Pronto. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Felipe. Vocês que estão aí todos na organização. É um prazer estar aqui conversando com vocês na comissão. Eu acho que esse evento depois, não sei se vai ser gravado, se vai ser disponibilizado também no YouTube, não sei se todos terão acesso, mas o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é o seguinte, a abertura ela tem sempre um desafio, porque você não pode ir nem pouco, que fique algo genérico demais, nem muito, que algum palestrante levante a mão e dizer isso. É sobre isso aí, sou eu que vou falar, né? Então, eu acho que, mas de qualquer maneira, foi oportuno, porque eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu acompanhei ativamente, presencialmente, telepresencialmente, enfim, todas as etapas desse processo de criação do que hoje se apresenta como o principal paradigma legislativo, né? Sobre o qual eu vou falar em seguida, e eu queria dividir com vocês um pouco daquilo que foi pensado, daquilo que foi discutido e quais foram as agruras e por que, claro que a gente vai ter uma limitação de tempo, e por que cada assunto foi debatido dessa ou daquela forma. Eu vou dividir com vocês aqui uma apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação aqui? Sim. Muito bem. Então, eu vou colocá-la aqui nessa linha aqui. Serão poucos slides, e o meu objetivo é, até dentro desse espírito introdutório, vamos dizer assim, é pincelar os principais pontos e colocar para vocês quais são as discussões, né, como eu expliquei. Fabiano, se puder colocar em versão apresentação mesmo, acho que ficaria melhor para o pessoal para vocês ver. a apresentação? Então, peraí. Tá, mas... Está com a lateral aqui, né? Deixa eu pegar aqui, peraí, então, porque aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer isso aqui, eu venho aqui e coloco ele no outro modo, eu compartilho a outra tela, só um minutinho. Eu vou colocar outra tela aqui. Foi? Foi. Já foi. Muito bem. Então, o que a gente vai abordar aqui, o que a gente vai tratar nesses rápidos 15 minutos aqui? Primeiro, uma breve contextualização, depois a gente vai falar um pouco sobre a versão final do PL 442, e eu queria propor a vocês uma visão. Essa lei, ela não consegue você não consegue entendê-la completamente se você for lendo artigo por artigo. É preciso lê-la de maneira blocada, de maneira
segmentada, porque isso vai ajudar, inclusive, na sequência que os títulos foram colocados, vai ajudar a entender o porquê que algumas coisas foram apresentadas desse ou daquele jeito. Bom, o que é importante aqui, então, na contextualização? A gente tinha o projeto de lei 442/91 e tinha outros dois que foram apresentados no Senado de 2014, e o mais recente 4495, que a rigor tratava de resorts, de implantação de resorts integrados e cassinos e jogos, enfim, bingos eram mais um dos assuntos. O 186 já era mais robusto, tratava dessa matéria de jogos. E o 442/91. A questão é que, e isso é importante ser compreendido, desde o início se trabalhou com a perspectiva de legalizar jogos, só legalizar. A ideia era descriminalizar, a ideia não era necessariamente estabelecer alguma disposição sobre isso, mas tanto que o próprio PL 442 simplesmente mexia ou tratava de aspectos penais. O primeiro substitutivo que foi apresentado na Câmara pela Comissão Especial em 2016, se não me falha a memória, foi um substitutivo que trazia alguns pontos, mas tinha muitas deficiências, inclusive técnicas, tinha muitos conceitos imprecisos. Então, o que se buscou, logo que apareceu uma janela política para dispor sobre o assunto, foi tratar de um novo projeto, quase que um novo projeto, né? O grupo de trabalho constituído pelo presidente Arthur Lira da Câmara, então, teve o objetivo de modernizar, melhorar, aprimorar, atualizar, o que quer que seja, mas, no final das contas, a ideia era, bom, vamos fazer, então, um projeto de lei 2.0, alguma coisa que realmente seja palatável do ponto de vista técnico, isso possa ser realmente compreendido e bem aplicado. Daí resultou um conjunto de artigos, esse número de artigos variou muito. Durante a discussão do grupo de trabalho, isso chegou a quase 200, depois baixou para 90, depois para, enfim, até chegar nesse ponto de equilíbrio aí de 122 títulos. Mas eu chamo a atenção principalmente para o fato de que ele está distribuído em 9 títulos, porque a estruturação disso em títulos foi muito pensada do ponto de vista da técnica legislativa. Esse talvez seja o ponto de partida, vamos dizer assim, para uma reflexão sistemática sobre a lei. Então, independentemente dos títulos, eu consigo vislumbrar aqui pelo menos 6 eixos temáticos que esse projeto vai nos dar e que representam cada qual um grau de inovação. Eu não vou falar sobre o penal, por razões, né? Nós temos aqui uma colega que vai falar sobre ele, e o de tributação vou falar apenas en passant, porque eu acho que só ele suscita uma discussão inteira por uma série de implicações que tem ali. Mas eu acho que o primeiro ponto, e talvez mais importante, dessa parte inicial, é o que eu chamo de eixo conceitual e principiológico. Houve a declinação de nada menos do que 28 conceitos legais. Isso não é tão comum em leis, mas houve a convicção, houve a percepção de que, sem isso, o projeto não tinha condições de se sustentar do ponto de vista metodológico e até do ponto de vista jurídico. A tendência recente em leis de direito econômico, pelo menos que eu tenho visto de 10 anos para cá, tem sido uma tendência baseada em leis cada vez mais enxutas, o que é propriamente uma característica do direito econômico, não minudentes, muito principiológicas e conceituais. Por quê? A ideia é partir da fórmula de deslegalização, segundo a qual o Congresso Nacional não precisa se dedicar a um monte de detalhes, mas apenas estabelecer algumas regras gerais. E, então, houve a opção por declinar 28 conceitos legais, 28, e eu chamo a atenção para um detalhe que está num dos artigos inaugurais da lei, que talvez, para os neófitos, pode parecer algo mais simples, mas que tem uma profundidade absurda, que foi a classificação da exploração de jogo e aposta como atividade econômica privada. A gente deve lembrar que na doutrina clássica do direito econômico, que a gente importou do direito, inclusive francês, as atividades econômicas elas são classificadas como a atividade econômica em sentido estrito, ou tipicamente privado, e serviço público. Nós já temos um problema grave no direito brasileiro, que é a conceituação absolutamente equivocada, distorcida, impensada, ou talvez pensada demais, de loteria como serviço público. E a gente só não escoimou isso ainda porque, segundo o STF,
nós adotamos no Brasil a teoria formalista, o conceito formal de serviço público, portanto, o serviço público é aquilo que a lei diz que é. Mas quando você classifica o jogo e a aposta como atividade econômica privada, e essa é a principal inovação, a segunda principal inovação da lei, além desse conjunto de conceitos, você irradia para cá uma lógica completamente diferente daquela que orienta as loterias. Então, aqui eu não estou sujeito à concessão, eu não estou sujeito a qualquer ato de contratualização. O que eu preciso verificar é apenas se o Estado vai exercer algum tipo de atividade. Porque, de acordo com o artigo 170, parágrafo único da Constituição, certas atividades econômicas, desde que previstas em lei, podem estar sujeitas ao controle e à supervisão do Estado. Pois bem, então o que o legislador, pelo menos na Câmara dos Deputados até agora, optou foi classificar como atividade econômica em sentido privado, o que significa atrair ou permitir a atração da incidência, né, do artigo 170 da Constituição e do artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que trata da livre iniciativa. Então, a regra aqui é a possibilidade de exploração, salvo quando alguns requisitos forem estabelecidos. Mas um outro detalhe muito importante que a lei trouxe foi o estabelecimento de finalidades e de diretrizes para a intervenção do Estado nessa matéria. E aí a gente percebe muito claramente o turismo e o desenvolvimento regional despontando como critérios ou como diretrizes mães, vamos dizer assim, dessa disciplina. Um detalhe importante é que isso aqui não está voltado tanto para o âmbito empresarial. Isso é uma diretriz clara que se procurou passar para o Poder Executivo, que é aquele a quem a lei vai atribuir esse poder de fiscalização, etc. E essa ideia de colocar finalidades e diretrizes é uma técnica também muito utilizada, que tem sido utilizada, por exemplo, agora no Marco Legal de Câmbio, que está para entrar em vigor agora no final de 2022, e outras leis mais recentes no campo do direito econômico, que tem o objetivo de estabelecer se fosse no mercado financeiro, a gente diria que é um benchmark, né? Mas é uma luz de orientação, um norte interpretativo. Isso vai fazer uma diferença muito grande, principalmente quando se for proferir ou editar os atos de consentimento, né? As autorizações, licenças, registros, etc. Um outro detalhe muito importante, talvez o terceiro importante, é que o segundo eixo de disposição aqui trata da estrutura e organização. A lógica que orientou aqui é uma lógica muito parecida com a lógica de regulação e supervisão do sistema financeiro nacional. A ideia de que eu preciso estruturar um sistema com partes ordenadas, com partes hierarquicamente, se for o caso, definidas. Eu preciso definir autoridades de supervisão e de regulação, que podem estar combinadas na mesma figura. Eu preciso definir o tipo jurídico daquele candidato à exploração daquela atividade e as regras que vão estar sujeitas. Então, a primeira coisa que se fez aqui foi, eu acho que o legislador muito claro aqui, eu não quero legalizar. E eu tenho dito muito isso. Esta lei não legaliza absolutamente nada. Esta lei estrutura o mercado e elimina restrições que havia no âmbito penal. Corrige um vício de origem, inclusive, no direito brasileiro, onde o jogo sempre foi tratado como uma norma dentro de um conjunto de normas que, na verdade, derrogam parcialmente o direito penal. Então, não foi isso que quis o legislador. Disse, não, para tudo, vamos apertar o botão aqui, vamos dar uma resetada e vamos reestruturar isso aqui tudo. Aliás, vamos estruturar isso tudo. Então, você tem o Sistema Nacional de Jogos e Apostas, com a definição desses seus componentes. Eu não vou lê-los aqui, porque, obviamente, todos vocês já leram a lei. Mas eu chamo a atenção para o tipo jurídico, para a categoria jurídica que foi criada, que é a categoria de entidade operador de jogos e apostas. Essa categoria jurídica foi cuidadosamente pensada a partir de comparação com outros setores. O setor financeiro tem, artigo 17 da Lei 4595, a categoria das instituições financeiras. O setor de saúde suplementar tem lá na Lei 9961 e 9658, mas tem a categoria das entidades de autogestão ou das entidades operadoras de planos privados de assistência à saúde. Então, o que se quis foi trazer isso para cá. Mas um detalhe importante, que eu acho que vai ser especialmente relevante aqui para essa observação, para esse painel, é a previsão das entidades de autorregulação do mercado.
Isso não veio por acaso. Isso foi cuidadosamente pensado, sobretudo a partir da experiência norte-americana e da experiência da Gambling Commission no Reino Unido, que tem nos dado bastante insumos interessantes sobre isso. E a ideia aqui foi reconhecer que o legislador e o regulador ou o supervisor não têm capacidade para dispor sobre tudo, não deve, inclusive, entrar em detalhes intestinos de operação, mas se ater apenas àqueles gerais, e, por isso, deve incitar, deve estimular o mercado a criar suas regras complementares, por definição, a autorregulação. Ela é algo complementar àquela que é feita pelo poder público, ou suplementar, a depender da forma de vista. Então, a ideia de incluir as entidades de autorregulação, ela não é nem de longe um arroubo ou uma fantasia. Não. Isso foi feito de maneira pensada e estruturada com o objetivo de criar uma complementação para essa atividade. Enfim, em seguida foi feita uma definição também das modalidades de jogo permitidos. E aí eu vou mesclando aqui observações também sobre a questão da terminologia que muito se foi utilizada. Inicialmente, esse projeto tramitava, aqui tem o Ministério da Economia repetido, na versão final eu vou tirar aqui, mas jogos de cassino, jogos de bingo, jogo do bicho, apostas turfísticas. Né? E aí incluíram jogo de videobingo, como se isso não fosse uma modalidade de bingo, e jogos online, como se isso não fosse uma das modalidades acima de jogo de cassino de bingo. Nesse ponto, me parece ter havido uma imprecisão e até um erro razoavelmente grosseiro do ponto de vista técnico. Não havia a menor necessidade de se colocar essas disposições aqui, porque a sistemática prevista, inicialmente prevista para cassinos e bingos, já era mais do que suficiente. Mas me parece que, talvez, por alguma questão, preocupação específica de algum segmento de atividade econômica, se quis colocar isso de maneira expressa. Esse eu acho que é um dos pontos que o Senado vai ter que trabalhar para disciplinar isso melhor. Além disso, foram criadas uma série de regras de acesso e, naturalmente, de novo, eu não vou aqui descer a detalhes de cada uma delas, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Mais uma vez, o que se replica aqui é um sistema de licenciamento que existe no âmbito do universo supervisionado pelo Banco Central, do universo supervisionado pela CVM, do universo supervisionado pela Previc, do universo supervisionado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também da ANEEL e da Anatel. Então, o que se quis aqui, quando se definiu as regras de acesso, foi dizer, desde lá de trás, das regras de constituição e funcionamento, o que se deve colocar, o que deve ser observado. Mas um detalhe importante é que você previu detalhes, previu pormenores importantes, que são das demonstrações financeiras que precisam observar as regras específicas e uma auditoria contábil e também, principalmente, uma auditoria operacional. Essa auditoria operacional, como nós atuamos no meio, a gente sabe, ela é deveras importante, porque ela que vai aferir, por exemplo, se os algoritmos das máquinas estão seguindo aquilo que a regulamentação em vigor dispõe sobre essa matéria. Em seguida, houve, e isso tem um grande peso, também foi uma outra inovação, uma espécie de escalonamento de atos de consentimento. Então, aquelas questões menores que o poder público precisa apenas saber, como as máquinas e os estabelecimentos, estão sujeitas a registro. O cargo de direção e a posse para o exercício, né, de cargos de direção, etc., precisa de autorização, porque eu preciso saber se a pessoa que vai entrar naquela organização é uma pessoa dotada além de capacidade, etc., é uma pessoa que tem reputação ilibada. Então, essa é uma questão especialmente tormentosa, sobretudo num momento em que o mercado está se abrindo, está se iniciando. As operações, as atividades são sujeitas a um regime de licenciamento. E é necessária também a autorização para a constituição dessas figuras, que são as entidades operadoras de jogos e apostas. Um detalhe interessante é que foi escolhido de propósito a figura da licença e não alguma outra, como uma concessão, justamente porque a licença é aqui o ato administrativo que seria mais próximo do que a gente está falando aqui para o exercício de um ato de consentimento para o exercício
de atividade econômica tipicamente privada. Então, aqui é um alinhamento técnico e não um nome escolhido ao acaso. Dentro dessa ideia... Desculpa te interromper, e tá muito bom, tá realmente sendo uma aula, mas se a gente puder ir pulando para as conclusões, porque a gente já está estourando um pouquinho o tempo. Obrigada. Okay. Dentro dessa estrutura e organização, a gente previu também alguns requisitos procedimentais, que são importantes. Então, a gente tem não só os requisitos gerais, como alguns requisitos especiais. E aqui eu acho que nos requisitos especiais e no capital social mínimo houve um exagero e há necessidade de um aprimoramento grande em relação a essa parte. Os capitais sociais mínimos são muito elevados, principalmente considerando a natureza das atividades. E os requisitos especiais para algumas modalidades não me parecem encontrar paralelo em outros países do mundo. Então, acho que a gente vai precisar refletir sobre isso. Bom, daqui, en passant, o que eu posso dizer é que, dentro da proteção a jogadores e apostadores, uma novidade, que é novidade para nós, mas não para outros países, foi a criação do Registro Nacional dos Proibidos. Isso me parece uma inovação, mas uma inovação pela metade, porque em algum momento dessa discussão foi discutida a ideia de um Registro Nacional de Jogos e Apostas. Ou seja, assim como a gente movimenta toda e qualquer operação financeira, a gente faz um saque, uma transferência, você tem um registro disso no sistema, a ideia inicial era criar um registro para toda e qualquer aposta que se fizesse, né? Isso ia gerar uma grande discussão, ou melhor, uma grande margem para a supervisão de todas as questões relacionadas aqui à autolimitação, à autoexclusão, a volume de apostas, etc. Bom, jogos responsáveis, a gente vai falar, vocês vão falar sobre isso em seguida. No eixo supervisão, Bárbara, e eu acho que mais 2 minutos aqui eu concluo. No eixo supervisão, a gente tem a necessidade de implementação de política de PLD. Vejam que o legislador aqui nesse ponto foi bastante econômico, mas bastante sábio. Ele não entrou em detalhes, assim como as leis que tratam de prevenção à lavagem de dinheiro não entram em detalhes. Ele deixou isso para que o Poder Executivo pudesse dispor e estabelecer algumas regras aqui previstas. E a gente tem a vedação ao uso do dinheiro em espécie, que é uma grande questão sensível em matéria de PLD. Ainda na supervisão, nós tivemos a instrumentalização de um processo administrativo sancionador, que ainda carece de muitos aprimoramentos. Espero que o Senado se debruce sobre isso também. E da tributação, como eu disse, apenas en passant, no eixo tributação, foi tratada a questão da taxa de fiscalização, quer dizer, houve 3 frentes aqui de disposição. A taxa de fiscalização, com valores previamente definidos, mas perfeitamente atualizáveis. A CID, que ficou num percentual absurdamente, desnecessariamente alto, mesmo considerando uma alíquota máxima de 17%, ela é muito elevada, principalmente para um setor de partida. E regras de tributação sobre prêmios, que, na verdade, tiveram por objetivo consolidar um pouco mais isso. Bom, minha conclusão, então, sobre todos esses avanços que eu, vamos dizer assim, de maneira sistemática, de maneira panorâmica, procurei apresentar. Primeiro, a gente está estruturando um mercado e não meramente legalizando. Segundo, a ideia que se buscou aqui com a SPL foi estruturar um sistema baseado em algumas regras estáveis, mas não engessadas, portanto, perfeitamente complementáveis pela autoridade nacional, pela agência ou pelo que quer que seja, gerando um mínimo de previsibilidade, mas, por outro lado, gerando previsão também para jogadores e apostadores. É esperado que, dentro desse conjunto de diretrizes, a gente tenha um incentivo ao turismo e o desenvolvimento regional, e esse deve ser o critério maior para aceitação ou deferimento ou não de pedidos de atos de consentimento sobretudo para cassinos e bingos. Se você tiver um cassino em cada esquina, você vulgariza a indústria e não se apropria, o poder público, a coletividade não se apropriam das externalidades positivas que esse tipo de instituição pode criar. E, por último, a prevenção do uso do mercado para práticas ilícitas, que é algo que tanto preocupa aí as autoridades de maneira geral. Bom, espero não ter corrido muito, espero não ter passado muito, e em breves linhas era isso que eu tinha a colocar, Bárbara. Muito obrigado pela presença aqui, pela paciência de vocês. Fico aqui à disposição depois para os debates que a gente
tiver ou vier a ter sobre esse assunto. Perfeito, a gente que agradece, Jantália. Obrigada por ter destrinchado esse projeto de lei, tudo que estava por trás, ter mostrado realmente a lógica por trás de cada capítulo e até mesmo essa não mera legalização e sim estruturação do mercado. Muito, muito bom ouvir de você. Como o Jantália falou, eu esqueci de falar no início, vai ficar sim gravado. A ideia é disponibilizar posteriormente no YouTube. E ao final a gente deve abrir, se tiver um tempinho, para perguntas. Então, se puderem guardar as perguntas para o final, a gente agradece. Então, obrigada, Jantália, mais uma vez agradecendo. Eu passo a palavra, então, para o nosso segundo palestrante, que é o Eric Schulz. Ele vai falar um pouco da autorregulação nos jogos. O Eric, ele é gerente de assuntos regulatórios na Data Regulation Service e é membro da Comissão de Direito de Jogos e advogado também. É um prazer te escutar, Eric. Ok, muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao BDF, a Comissão dos Jogos, né, por organizar esse painel, especialmente ao presidente, o Dr. Sérgio Garcia Alves, pelo convite, e a secretária da comissão, Bárbara, que organizou e está mediando essa sessão. É um enorme prazer, igualmente, poder participar de um painel ao lado de colegas tão qualificados para falar sobre o setor de jogos. Bom, a título de introdução, acho que o Sérgio e a Bárbara já falaram um pouquinho, mas eu tenho atuado exclusivamente no setor de jogos internacional. Atualmente sou gerente de assuntos regulatórios na The Regulation Service, uma consultoria britânica, onde eu tenho acompanhado desenvolvimentos regulatórios na área dos jogos online e auxiliando clientes em diferentes países e diferentes modelos regulatórios. A The Regulation Service é uma consultoria internacional focada no setor de jogos. Nós damos suportes aos clientes no setor ao redor do mundo, né, com relação à análise regulatória, compliance técnica e obtenção de licenças, contando sempre com suporte de advogados parceiros locais que atuam em diferentes jurisdições. Bom, apesar do foco aqui ser falar sobre autorregulação e as expectativas no contexto brasileiro, como a indústria de jogos é uma indústria global e a minha atuação tem sido focada especialmente no contexto internacional, eu vou tentar, na medida do possível, ilustrar minha fala com alguns exemplos do que tem acontecido também fora do Brasil. Eu acho que talvez a primeira dificuldade seja definir exatamente o que é autorregulação. Eu acho que num contexto de autorregulação, o Estado atua muito mais influenciando as condutas e supervisionando, ao invés de ditar as condutas. Então, ao invés de se pensar apenas em instrumentos de comando e controle, de coerção, entra uma prática da boa governança, a ação voluntária e a sustentabilidade do mercado. Acho que um bom exemplo de autorregulação seria quando a indústria, através de uma associação ou de um operador em si, na ausência de comandos do Estado, adota um código de conduta, porque quer ir além das regras. Faz mais do que o exigido pelo Estado para proteger os jogadores e deixar o mercado sustentável a longo prazo. O Estado, muitas vezes, ele não tem capacidade e os recursos para regular de forma satisfatória todas as relações privadas. Acho que a gente não precisa ir muito longe para exemplificar isso, é só pensar na lei de apostas esportivas, que é de 2018, e até hoje já são quase 4 anos, e a gente não tem uma regulação estabelecida. Então, a atuação do Estado é demorada, seja para criar ou atualizar as normas. E isso cada vez se torna mais evidente a partir dos avanços tecnológicos da informação digital. Cada vez mais diferentes setores têm criado e adotado normas próprias no âmbito privado, e essas normas, além delas assegurarem o interesse privado, elas também asseguram o interesse coletivo, através do estabelecimento de regras justas e claras. Uma forma não exatamente genuína de autorregulação, mas que também é muito comum, é quando o Estado dita as regras e os operadores são forçados a se autorregular, eles mesmos apenas implementando essas normas, né? Então, para falar um pouco da importância da autorregulação, acho que o que há de realmente positivo em iniciativas de autorregulação é que são uma forma de criar uma comunicação entre o regulador e o regulado. E nada impede que no âmbito da autorregulação, enfim, exemplos de autorregulação que se mostrem efetivos, posteriormente sejam também adotados pelo regulador no direito positivo. A indústria tem expertise e pode ajudar a elaborar normas, levando em conta, inclusive, o ponto de vista prático, que acaba por facilitar o cumprimento das obrigações. Um possível problema que ocorre
quando alguns poucos tentam explorar atalhos e tirar vantagens desse sistema, é um problema que pode ocorrer tanto no sistema de regulação positiva imposto pelo Estado, quanto numa iniciativa autorregulatória. Então, independente do que se adote, é importante que se tenham regras claras que estipulem condições justas, onde todos tenham chance de sucesso, regras que sejam entendidas pelo setor e pelo regulador. O mais importante é que essas normas funcionem. Na Data Regulation Service, por exemplo, nós atendemos operadores que buscam adotar internamente padrões para atender ao mesmo tempo as necessidades da indústria de jogos e as necessidades sociais, protegendo o consumidor. Regras internas que mantêm ao mesmo tempo um modelo flexível que permite adaptação para diferentes regulações e mercados. Como é uma indústria global, quando há ausência de normas claras, o que vemos na prática é que muitos operadores e associações do setor acabam aplicando padrões de proteção estabelecidos previamente em outras jurisdições. A autorregulação ela vem ajudar a suprir as lacunas de uma realidade específica. Uma atividade central regulatória que não leva em conta as características próprias de um específico mercado, ela pode acabar por impedir a indústria de se desenvolver, fazendo com que muitos consumidores optem por operadores que estão fora do mercado regulado. Recentemente, por exemplo, o CEO do operador que tem o monopólio dos jogos na Finlândia cogitou abrir o mercado para outros operadores após perceber que a taxa de canalização estava perto de 50%, ou seja, quase metade dos jogadores na Finlândia estão optando por operadores fora do mercado finlandês, em razão das regulações enfim, da regulação do setor na Finlândia. Acho que o objetivo final da regulação tem que ser atingir uma boa taxa de canalização e criar um regime seguro para os jogadores. Eu ia falar um pouquinho sobre o projeto de lei 442 de 91, que trata dos jogos. Entretanto, eu não vou entrar tanto nesse tema, que eu acho que já foi abordado muito bem pelo Dr. Fabiano, então eu acho que só apenas reforçando que, segundo o projeto, a Política Nacional de Proteção de Jogos e Apostadores deve incentivar a criação de normas e procedimentos de autorregulação em caráter suplementar à lei e aos regulamentos. Acho que para dar um outro exemplo que é próximo do setor dos jogos e, em certa medida, tem um pequeno caráter de autorregulação, embora não seja propriamente autorregulação, mas é muito mais a participação do privado na implementação das regras gerais, eu acho que é a prevenção à lavagem de dinheiro, porque a lei brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro, ela, por exemplo, estabelece que as empresas adotem internamente políticas e procedimentos de controle para monitorar transações suspeitas e informar as autoridades acerca disso. E tal obrigação se aplica às empresas que distribuem prêmio em dinheiro através de sorteios e explorem loterias, tais como as apostas de cota fixa. E o projeto 442 de 91, ele também trata do assunto, além de aprovar uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, os operadores de jogos e apostas teriam que divulgar essa política interna, tanto aos seus funcionários quanto aos parceiros e prestadores de serviço. Acho que um outro tema que eu acho que é interessante trazer também, que é um tema que está presente na minuta, pelo menos, do decreto de apostas esportivas, que foi divulgado no começo do ano, é o sandbox regulatório. Ele é um instrumento que é voltado para estimular a inovação e auxiliar a autorregulação do setor. Então, num ambiente experimental, alguns operadores, atuando sob a supervisão do Estado, poderiam testar produtos e modelos com consumidores reais. Ela é uma prática interessante porque ela deve auxiliar a atender o que funciona e o que não funciona, quais as lacunas precisam ser supridas pela regulação, seja regulação positiva ou seja mesmo autorregulação. O sandbox, eu acredito que ele acaba abrindo um canal efetivo de comunicação entre o poder regulador e o regulado, inclusive para fins de revisão das normas estatais. Eu acredito que essa comunicação também virá a auxiliar no amadurecimento de normas autorregulatórias do setor como um todo. Acho que outro ganho na aplicação do da sandbox, seja para situações em que
em que as regulações de novos produtos não ocorrem de forma célere, ou seja, é uma saída para estimular a inovação quando o Estado é lento para regular. O sandbox regulatório ele já é adotado em outras jurisdições. O Reino Unido, por exemplo, em 2020, o órgão regulador do setor de jogos convidou uma associação representativa do setor para explorar e desenvolver uma solução para monitorar o comportamento dos jogadores, jogadores esses que possuem contas em diversos operadores. A intenção seria compartilhar dados comportamentais para identificar padrões e agir evitando riscos os riscos relacionados ao jogo a indivíduos que fossem vulneráveis. Isso tudo num contexto experimental de sandbox regulatório. A ideia acabou levantando algumas preocupações quanto à legalidade do ponto de vista da proteção de dados dos consumidores no Reino Unido, mas em fevereiro desse ano, a Associação Representativa dos Operadores anunciou uma solução alternativa. Em caráter experimental, eles decidiram que os operadores compartilhariam os dados dos jogadores em maior risco com uma terceira organização, que é responsável por gerir uma lista de exclusão dos jogadores, então o sistema de autoexclusão deles. A prática ela permite que quando um operador identifique e intervenha perante um determinado jogador que tem um comportamento de risco, haja uma troca de informação e se evite que esse jogador seja capaz de acessar outro website e continue a jogar de forma irresponsável. Acho que trata-se de um exemplo que, após provocado, o setor privado trabalhou para uma solução. Nesse caso, o setor privado também estabeleceu um código de conduta e controles de como os operadores devem intervir com esses jogadores e também como a informação coletada pode ser usada. Bom, eu acredito que, nesse sentido, a ideia do sandbox regulatório, se ela for mantida na versão final do regulamento, né, seria um mecanismo adicional que o setor regulado tem para se adaptar rapidamente junto ao mercado global, e mais que isso, o setor privado ele fortaleceria sua comunicação para com o poder regulador. Então, acho que é um modelo interessante nesse sentido. Eu acho que outra questão que não é propriamente exclusiva do setor de jogos, mas é relevante para o sucesso do setor, é pensar na regulação e na autorregulação que acaba envolvendo outros setores com os quais o mercado também precisa dialogar. Então, por exemplo, o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, ele também tem um papel no setor. No passado, por exemplo, o CONAR já chegou a decidir sobre assuntos publicitários na área de jogos, sobre anúncios publicitários na área de jogos, perdão. Para além disso, acho que outros atores privados também são importantes nesse mercado. Por exemplo, Google, Twitter, Snapchat, para citar apenas alguns, têm políticas próprias relacionadas à publicidade e à promoção de jogos de azar. E apenas para citar um desenvolvimento mais recente, o serviço de streaming Twitch divulgou no fim do mês passado atualizações das suas políticas relacionadas aos jogos. Então, a partir dessa atualização, o serviço de streaming passará a proibir a promoção de jogos de azar de websites licenciados em jurisdições que não forneçam uma proteção suficiente para o consumidor. E, bom, já caminhando para a minha conclusão, eu entendo que o importante é que o setor de jogos age de forma preventiva, com a adoção de práticas relacionadas à proteção de grupos vulneráveis, redução de riscos relacionados a vícios em jogos, anúncios publicitários socialmente responsáveis. Acho que, acima de tudo, não basta que o mercado se autorregule, mas que a autorregulação seja efetiva e cumpra o fim proposto. O mais importante não é que a norma não é se a norma é criada a partir da autorregulação ou se é uma norma de direito do Estado, mas sim se as regras estão claras e não há muita margem para interpretação, bem como hajam mecanismos para acompanhar os avanços tecnológicos. Acho que apenas na prática, dentro de cada realidade, é que será possível dizer se a autorregulação realmente funciona. Bom, e especialmente com relação ao mercado online, eu acredito que o maior risco de uma regulação estatal que venha a engessar os operadores licenciados é que isso pode dificultar a competição com operadores de outras jurisdições que estão disponíveis para os consumidores. Os consumidores eles desejam ter acesso a produtos que existem e estão disponíveis em outra jurisdição, como é o caso dos cassinos online, os esportes, as apostas em esportes virtuais, entre outros. E isso é natural, o mercado consumidor se desenvolve
e quer diferentes produtos. Não é uma exclusividade do Brasil, mas é uma tendência que a gente acaba vendo em outras jurisdições também. O que é fundamental é que as regulações promovam um ambiente seguro para isso. Bom, e para assegurar a boa governança e a sustentabilidade do mercado, é importante que haja um diálogo aberto entre operadores, associações do setor, demais atores relevantes do mercado e a autoridade regulatória estatal. Bom, então eu finalizo minha fala aqui, eu fico à disposição para quaisquer perguntas. Eu também vou tomar a liberdade para adicionar meu e-mail no chat e o link do The Regulation Service, para caso alguém queira me contatar também e discutir mais sobre o setor, será um grande prazer. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Eric. Muito bom escutar de você, escutar essas outras experiências também. A gente muito escutou falar de sandbox assim que saiu a primeira minuta, e é bom ter alguém que traz essas perspectivas do que está dando certo, dessas novas atualizações também, soluções que estão sendo buscadas pelos próprios atores políticos. Então, agradeço muito a sua participação, muito construtiva, e aproveito para chamar a nossa próxima convidada aqui, Juliana Malafaia. Ela é sócia proprietária na Rodrigues Malafaia Advocacia e vai trazer um pouquinho para a gente sobre os aspectos criminais dos jogos. Juliana, fica à vontade. Obrigada, viu? Obrigada, Bárbara. Boa noite, pessoal. Bom, sou a Juliana, sou advogada criminalista e fui incumbida de trazer aqui para vocês os aspectos criminais, né? Os temas que esbarram ali no criminal da regulamentação agora dos jogos no Brasil. Mas antes de trazer especificamente os crimes que já estão no decreto, eu trago antes uma reflexão um pouco mais ampla. Cabe ao direito penal regulamentar os jogos? Então, assim, a gente realmente precisa criminalizar o jogo no Brasil, né? Ou pelo menos aumentar os crimes, porque a gente já tem a contravenção penal, né? Mas a gente precisa realmente aumentar isso. E aí eu aproveito e já adianto a minha opinião, que eu entendo que não. Eu acho que a gente não precisa do direito criminal, a regulamentação administrativa, a regulamentação civil seria suficiente. E por que eu explico isso? Por que eu trago essa informação? Porque os princípios democráticos que regem o direito penal, eles trazem que o direito penal ele merece uma intervenção mínima com crimes que existam alguma lesividade, né, para a população, para a sociedade, ou até mesmo para o Estado, e o direito penal ele é subsidiário, então ele é a última ratio, ele é o direito final. A gente só usa o direito penal quando é realmente muito necessário, quando a gente não consegue regulamentar de outra forma. Então, assim, do ponto de vista da intervenção mínima, a gente entende que o direito penal, todas as condutas que ele criminaliza, ele tira uma parcela de liberdade de uma pessoa. Então, a gente realmente precisa do direito penal para retirar a liberdade de alguém por conta de um jogo? Entendo, novamente, que não. Só seria plausível, na minha opinião, a atuação do Estado se essa proibição ela tivesse realmente bastante necessidade, o que eu acho que a gente consegue resolver em outras esferas, seja jurídicas ou não. Quanto à lesividade, é um princípio que ele garante que somente condutas capazes de causar danos a terceiros que podem ser proibidas. Então, autolesões, elas não são criminalizadas. Por exemplo, uma tatuagem. Enfim, é uma autolesão que ela não é criminalizada. E o direito penal só poderia, então, criminalizar uma conduta que oferecesse um risco a um terceiro ou até mesmo ao próprio Estado. Então, dessa forma, eu também entendo que a gente não precisaria regulamentar, criminalizar o jogo, em qualquer esfera que seja. Acredito que, de outras formas, a gente consegue atingir esse objetivo. E lembrando sempre que, assim, a proibição, a simples proibição, ela não é capaz de legitimar o direito penal. Então, a proibição, ela dá ensejo a outros tipos de problemas, seja administrativo, seja no civil, mas só porque algo é proibido não significa que ele precisa ser criminalizado. Então, de novo, entendo que a gente não precisaria criminalizar o jogo. Além disso, a gente precisa entender qual que é o bem jurídico tutelado, que no direito penal, para todos os crimes que existem dentro do Código, a gente precisa entender o que a gente está proibindo, então o que a gente está protegendo. Então, um crime financeiro, a gente está protegendo o Estado. Um crime contra uma criança, a gente está protegendo a criança, o adolescente, a família. Um crime contra um homicídio, a gente está protegendo a vida. O que no direito
criminal a gente estaria protegendo, criminalizando o jogo. Atualmente, a gente tem a contravenção penal, a gente protege a sociedade, mas a gente realmente precisa continuar criminalizando ou aumentar o rol de crimes para proteger a sociedade? A partir do momento que a gente está trazendo o jogo, está regulamentando o jogo, eu entendo que a sociedade tá compatível, né? A sociedade está querendo o jogo, então está querendo, e aí a gente regulamentando isso, a gente não precisa criminalizar nenhum tipo de conduta relacionada ao jogo. E por último, o direito penal, ele é um direito subsidiário, então ele só pode ser usado quando nenhuma outra forma utilizada ela consegue atingir os objetivos almejados, seja ela jurídica ou não. Então, a gente realmente não tem outras formas de proteger, seja o cidadão, seja o Estado contra crimes financeiros praticados no jogo, seja a sociedade contra, por exemplo, as doenças que daí decorrem, o vício, por exemplo. A gente não consegue proteger isso de outras formas. Então, assim, acredito que antes da gente criminalizar qualquer tipo de conduta, a gente consegue observar formas de regulamentar isso tudo sem precisar do direito criminal. E ele é subsidiário justamente por quê? Porque ele sempre, no fim das contas, ele vai retirar o bem máximo que todo mundo tem, que é a liberdade, né? Então, por conta de jogo, você vai perder sua liberdade. Por isso, o direito penal é a última coisa a ser utilizada, né? A última esfera de forma de prevenção ou mesmo de repressão a ser utilizada. Então, se é para prevenir, eu entendo que a gente pode utilizar outras formas. Por exemplo, quem é a favor da criminalização do jogo entende que, então tem muita gente viciada. Eu acho que uma forma de prevenção, o Estado pode cuidar disso, seja com a publicidade, seja com anúncios dentro do jogo, seja com uma prevenção de todas as pessoas que estão em algum cadastro né, de pessoas viciadas, que elas não podem adentrar nas casas de jogos. Enfim, o Estado tem outras formas de controlar isso. Então, entendo que, por exemplo, as pessoas que acham que o vício é suficiente para a gente criminalizar a conduta, sou completamente contra. Se fosse o vício pelo vício, vamos criminalizar, então, o açúcar, o álcool, o cigarro, tanta coisa que está aí na frente aí para a gente criminalizar, e a gente não precisa, né, dessa intervenção penal para criminalizar alguma coisa. Além disso, os outros defensores da criminalização, eles falam que vai aumentar bastante os delitos de lavagem de dinheiro. Isso é um fato. De fato, a história já mostra em outros lugares que, assim, no geral, o jogo está bastante ligado à lavagem de dinheiro. Mas grandes empresas que movimentam grandes quantidades de dinheiro estão sujeitas a terem operadores que vão lavar dinheiro. Então, assim, também se for somente por esse ponto, vamos criminalizar posto de gasolina, igreja, hotel, todas as grandes empresas que movimentam muito dinheiro estão sujeitas. Então, também não é por aí. Dessa forma, se o crime de lavagem ele já é criminalizado, né, já existe esse delito e ele precisa de algo antecedente, então, assim, o Estado também tem outras formas de controlar o que ele já faz com a própria lavagem, que são as informações de bancos, né, todo o acesso a transações em volumes altos, enfim, o acesso às informações, que isso também já está previsto, né, no decreto. As grandes casas ou o jogo, ele vai ter que guardar dados, ele vai ter que reportar dados, então isso tudo já serve para a gente proteger aqui e prevenir a lavagem que, no geral, de fato, está, sim, ligada ao jogo. Mas a gente não pode inferir que porque vai ter jogo, vai ter lavagem. Então, a gente pode proteger e não criminalizar mais só por conta disso. Porque a própria lavagem, ela já é protegida, né? Já é crime e já tem as formas dela de ser fiscalizada. Então, não entendo que, sobre esse ponto de vista, seria necessário. Então, assim, do ponto de vista da liberdade do cidadão, da segurança pública do Estado, eu entendo que sim, o jogo ele tem que ser regulamentado, não criminalizado. Não acho que a gente precisa aumentar o rol de crimes que já existem por conta disso. Proteger a criança que vai jogar, já está protegido no ECA. Proteger a lavagem, já está protegido na lei de lavagem. Crimes tributários, crimes financeiros, isso tudo já está previsto. Então, o jogo não vai fazer tanta diferença assim, né? E, por fim, já trazer aqui o que a lei trouxe, o que o decreto, né, já trouxe, que são crimes exatamente relacionados ao decreto todo, como o Fabiano já tinha mencionado. O decreto ele não pode ser lido em blocos, né? Ele tem que ser lido de uma forma única, mas os crimes previstos aqui no decreto, eles trazem justamente, assim,
as condutas de explorar o jogo sem os devidos requisitos da lei, que já estão todos aqui, ou fraudar o jogo, né? O jogo vai ter que ser um jogo liso, probo, e principalmente ele protege a criança, né? Criança ou adolescente, menor de 18 anos, e protege também as pessoas incapazes. Então, mas, de novo, na minha opinião, não precisamos aumentar o rol, isso tudo já está devidamente protegido tanto no Código Penal quanto na nossa legislação extravagante de outros crimes, né? Por exemplo, a lavagem. Então, eu acho que é isso. Perfeito, Juliana. Obrigada. Obrigada pelas suas explicações, boas reflexões também, do meu ponto de vista, acho que faz a gente refletir realmente se é necessário, se a gente está indo pelo lado certo também, buscando também as melhores soluções. Obrigada pelas suas considerações. Jantalha, eu não sei se você quer dar suas considerações finais agora, antes do Maguinho falar, ou se você quer aguardar, porque o Jantalha vai ter um voo agora para pegar, infelizmente, não vai conseguir ficar até o final. Eu vou fazer o seguinte, Bárbara, obrigado pela deferência. Maguinho, meu amigo, você queria aprender mais um pouco com você aqui, mas eu tenho que correr para pegar o avião aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui, mas assim que eu já estiver no carro, tento conectar e vou ouvindo vocês aqui. Eu quero ver se qualquer 5 minutos com o Magno é uma oportunidade grande de aprender aqui com ele. Mas eu só queria deixar aqui minhas considerações formais, porque acho que depois talvez eu não vou conseguir habilitar o vídeo, mas eu queria agradecer ao ABDF pela oportunidade, quero agradecer ao Sérgio pela condução dos trabalhos e pelo convite, e agradecer, Bárbara, a você por esse meio de campo, essa produção, que é uma atividade que às vezes não aparece tanto, mas que é crucial, é a espinha dorsal, né? Assim como a nossa espinha não aparece tanto, não é tão visível, a espinha dorsal do evento é essa produção. Então, parabéns pela organização e obrigado também ao Felipe por ter, enfim, trazido à consideração da comissão aí essa possibilidade minha de contribuir. Espero ter, de alguma maneira, ajudado na reflexão do tema. Obrigado, viu? Ajudou muito e obrigada, Jantalha. Se você puder escutar, agora a gente vai ter uma outra aula. Last but not least, né, Maguinho? Obrigada por ter topado conversar com a gente e nos ensinar um pouco mais. O Maguinho, ele é jornalista especializado em loterias, jogos e apostas, é editor do portal BNL Data e é presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Legal. Mais uma vez, vem aqui nos contar um pouco sobre o panorama do setor dos jogos, atualizações, perspectivas, e a palavra é toda sua. Obrigada por ter topado. Ok. Primeiro, boa noite para todos, obrigado pelo convite. Acho importante fazer uma reflexão. Tem uns cachorros aqui na minha vizinhança que estão latindo, espero que eles não os incomodem, mas vamos lá. Doutora Juliana, começo por você. Quem me dera se toda essa reflexão que você acabou de fazer fosse o pensamento médio de pelo menos metade do nosso Congresso. Porque eu concordo com você, vou te chamar de você porque eu sou mais velho. Eu queria que você conversasse com a Damares e com o Magno Malta sobre essa visão sua. Ia ser ótimo, entendeu? Mas vamos lá. A questão do jogo aqui no Brasil. Uma reflexão. Quanto mais crime, mais dinheiro ganho. Então, assim, por mim, pode criminalizar tudo, mas lógico que, né? Eu concordo. Mas, assim, a sua visão é uma visão técnica, e é uma visão prática, e é uma visão completamente desprovida. Eu vou te dar uma informação. 48% dos americanos são evangélicos, 28% dos americanos são católicos. E, no entanto, os americanos, eles abraçaram, né? Eles pegaram o setor de jogos e legalizaram e regulamentaram, porque eles sabem que se o Estado não prestar esse serviço, ou se o Estado não olhar esse serviço, essa prestação de serviço, até mesmo do ponto de vista de proteção do cidadão, alguém vai fazer isso. E a gente vê isso aqui no Brasil já há muitos anos, né? Nani, fecha aquela janela aí para mim, quebra esse galho.
Pode passar aqui atrás, não tem problema, porque eu com essa janela não vou conseguir falar com essa cachorrada. Então, assim, qual é o problema que a gente enfrenta hoje no Brasil? O jogo ele tem uma carga de preconceito muito grande. Ele tem um déficit de imagem muito grande. Déficit de imagem esse que a gente vem tentando reverter ao longo dos últimos anos. A gente até avançou um pouquinho, mas não avançou muito nessa reversão de expectativa. Tá? O que a gente percebe hoje, muito claramente? Temos um avanço? Temos um avanço. As apostas esportivas ajudaram? As apostas esportivas ajudaram, claro, porque não parece não, mas o fato do meu time de futebol ser patrocinado por um site de aposta que oferece apostas esportivas e jogo online, da placa do gramado exibir uma publicidade, do jogo fazer parte da nossa vida, do jogo estar dentro da nossa casa, isso tudo vem contribuindo com o processo, né? Outro dia nós fizemos um levantamento muito interessante dos 14 sites mais visitados aqui no Brasil e chegamos à seguinte conclusão: hoje tem 40 milhões de pessoas que apostam todos os dias no Brasil. Isso é bom. Isso vai mudando o paradigma, vai mudando o conceito. Eu acompanhei todo o processo porque eu acabei, em função do Bacelar ser o presidente da comissão de trabalho lá do grupo de trabalho que atualizou lá o processo, eu participei de praticamente todas as reuniões. Eu vi lá o trabalho do Fabiano. O primeiro trabalho que ele apresentou na comissão, na minha opinião, era maravilhoso. Era o trabalho perfeito. Por que era o trabalho perfeito? Porque era um trabalho de um técnico para poder regulamentar um setor. Eu uso a expressão legalizar porque o jogo hoje no Brasil, ele, apesar de ser uma contravenção, ele ainda é ilegal. Então, para legalizar o setor de jogos, era perfeito, mas ele não atendia os interesses dos grupos que estavam suportados, né? Os grupos que suportavam uma boa parte dos parlamentares. E aí, no Congresso, a gente entende o seguinte: quando você não tem a excelência, você começa a negociar, fazer concessões. E foi exatamente isso que foi feito. Por isso que chegou aquele texto que está lá hoje, o 442, que, na minha opinião, não é o texto ideal, ele precisa de alguns ajustes. E assim, eu faria pelo menos uns 20 ajustes naquele texto, mas a gente sabe que tem um grupo de parlamentares que quer aproveitar agora o pós-eleição para poder votar o projeto na forma que ele está. E confesso que não vamos ter problemas para poder operacionalizar o jogo a partir de algumas premissas que lá estão. Por exemplo, estabelecer uma licença a partir do ponto de vista da população, na minha opinião, é um equívoco, porque o que você tem hoje? Qual é o espírito, né? Qual é o conceito? O conceito é o seguinte: quando você tem mercados com longos períodos de ilegalidade, o que você faz? Você cria um arcabouço jurídico, traz todos esses operadores que hoje que não estão regulamentados para dentro do ordenamento jurídico e depois você controla esse setor e, na medida que você controlou e que esse mercado amadureceu, você depura. E aí você diz o seguinte: o que presta, o que não presta, o que serve, o que não serve. E dá um prazo para que essa modalidade seja finalizada. E não da forma que fizeram com os bingos aqui. Está proibido. Da forma que fizeram os cassinos, estão proibidos. Entendeu? 53 mil pessoas desempregadas, 74 bingos, 70 bingos, 70 cassinos fechados. Então, essa que é a lógica que tem que ser seguida. Mas, infelizmente, não é a lógica dos nossos legisladores, não é a lógica do presidente da República. O presidente da República acabou de fazer uma live na semana passada dizendo que vai vetar o projeto, porque o projeto, da forma que está, não interessa para ele, mas que a regulamentação das apostas esportivas estão bastante adiantadas, e citou alguns casos, né, de destinação dos recursos, para onde vai o dinheiro, que ainda não está definido.
pelo amor de Deus, a lei definiu a destinação dos recursos. Então, você nota que existe uma certa ignorância e, além do fato, eu vou reafirmar a minha opinião. O Brasil está começando a casa pelo telhado. Nenhum mercado no mundo começou a sua operação de jogos legais através das apostas esportivas e do jogo online. Primeiro jogo físico para amadurecer, para os apostadores se conscientizarem, e depois você entra no jogo online. No mundo inteiro foi assim, só o Brasil que está fazendo o contrário. Vai legalizar, vai regulamentar, legalizado já está, vai regulamentar as apostas esportivas e depois, enquanto o Congresso discute o jogo físico, né? O land-based, o jogo presencial. Mas a gente está cansado de saber que, quando o presidente diz que aquele projeto que está lá não interessa, é claro que não interessa. Por quê? Porque o presidente da República tem interesse nos cassinos resort. Esse é o interesse dele, esse é o compromisso político dele. Então, fica muito difícil você trabalhar e ficar lutando. Deixa eu botar aqui um recarregador. E você ficar lutando contra essas forças políticas. Mas, de qualquer forma, a gente vai brigando, a gente vai avançando. A realidade é que as apostas esportivas hoje já estão movimentando 60 bilhões de reais, bruto, e as outras modalidades estão na faixa de 17 bilhões. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 80 bilhões de reais, bruto, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum olhar do Estado, sem nenhuma contrapartida para o Estado e para a sociedade. Isso é uma realidade. Se vamos avançar, confesso que não sei se vamos avançar, porque essa resposta depende muito claramente do resultado político, do resultado das eleições. Se o Bolsonaro for eleito, nós teremos muitas dificuldades de avançar. Eu sou bem claro com relação ao meu pessimismo com relação a esse assunto. Por quê? Porque, além da gente ter um presidente que vai ficar devedor de uma bancada conservadora e religiosa, nós vamos ter uma tempestade perfeita, um Congresso conservador e religioso, nem tanto religioso, porque, na verdade, a bancada evangélica não cresceu em função da bancada bolsonarista ter crescido muito e os interesses são muito parecidos, e você vai ter um presidente contra a atividade. Esse é meu temor, tá? As apostas esportivas podem ser regulamentadas ainda esse ano? Acredito que sim, mas aí surgiu um fato novo, que é a possibilidade das apostas esportivas e das loterias serem transferidas para o Ministério da Justiça. Aí eu pergunto, o Ministério da Justiça, os novos atores que vão gerir e vão regular esse setor, vão aproveitar o trabalho que já tinha sido feito pelo Ministério da Economia? Não sei. Vai aproveitar a minuta do decreto que foi amplamente compartilhada para todo mundo? Não sei. Então, esse detalhe passou a ser uma incógnita que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós só vamos saber o que vai acontecer depois das eleições. E se o Lula ganhar a eleição, o que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa. Aí as pessoas vão dizer assim, mas espera aí, durante 13 anos do Partido dos Trabalhadores no poder, nós não tivemos nenhum avanço do setor de jogos, até porque a lei das apostas esportivas ela foi aprovada no governo Temer. Mas existe uma possibilidade dessa menor interferência religiosa no governo. Eu acredito que, com o PT no poder, a gente vai ter um Estado mais laico, que é o que deve ser. Um Estado mais laico, tendo a possibilidade do Congresso aprovar, o presidente Lula pode respeitar a opção do Congresso por legalizar o jogo, até porque o Congresso é uma representação clara da sociedade. Então, assim, eu tenho muito mais expectativa, e aqui não estou fazendo campanha para ninguém, tá? Até porque
Eu confesso que votei no Bolsonaro na expectativa de que o Paulo Guedes e do que o próprio Bolsonaro, do qual eu tive uma interlocução com ele antes da campanha, durante a campanha, antes dele ser eleito, e ele disse que solucionaria esse problema, né, da questão do jogo na ilegalidade. Votei nele, fiz minha família votar nele. A minha mulher, hoje em dia, me odeia por causa disso, tá? Porque as mulheres aqui no Brasil estão um negócio impressionante. Eu andei na rua esse final de semana, de cada 10 praguinhas, 9 estavam no peito de uma mulher e uma estava no peito de um homem. A praguinha que eu digo, a praguinha do Lula, aqueles adesivos que se cola aqui. Então, assim, a gente tem essa variável, que é uma variável que a gente não controla, é uma variável que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso, eu já tinha participado de uma reunião anterior e tinha dito exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eu acho que qualquer análise que se fizer agora é prematura. Eu acho que a gente tem que esperar o resultado das eleições, porque, inclusive, o resultado das eleições pode, inclusive, solucionar a questão do apetite da Senacom na questão das apostas esportivas, tá? Desse processo que foi aberto lá, com possível investigação dos contratos entre as empresas, entre as federações, a CBF, time de futebol, Rede Globo e as apostas esportivas no âmbito do patrocínio. Eu acho que é isso, Bárbara. Eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que era mais uma reflexão. Assim, eu não vou fazer uma reflexão técnica, eu vou fazer uma reflexão política, porque a questão política hoje é muito mais importante. Desculpa, né, os advogados que estão aqui, eu conheço vários que estão aqui. Na verdade, eu conheço quase todo mundo que está aqui nessa live. Mais importante do que a questão técnica, porque a questão política vai definir qual o caminho que nós vamos seguir. Obrigado, gente. Perfeito, Maguinho, obrigada. Você arrasou no tempo, cumpriu certinho, você e a Ju também. Queria agradecer pelas suas reflexões, realmente contar com essa sua experiência e até mesmo esses números que você traz, desde o início você trouxe números do setor, número de católico, números, sempre muito bom para a gente poder avançar de forma positiva, mesmo nas discussões. Obrigada pelas contextualizações também, foi ótimo. Eu queria agora abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma consideração para os palestrantes aqui. Hamilton. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, eu peço desculpas. Eu posso fazer pergunta? Ter chegado... Você pode também. Você tem prioridade, Maguinho. Eu interrompo a minha para que você possa... Não tem não. Eu queria perguntar para o Eric. Eric, você falou do caso da Finlândia. E temo que isso aconteça aqui no Brasil. Em parte, Portugal também teve esse fenômeno, que é a questão do jogo offshore, né? Aqui no Brasil fala-se em 22 milhões o valor da licença. E hoje a gente tem uma oferta de pelo menos 1.000 operadores. Aí eu estou falando online, land-base, pessoas de rua. A gente está na faixa de 1.000 aí. Nós hoje já temos pelo menos uns 400 a 500 mil terminais na rua vendendo aposta esportiva. Eu queria que você me falasse assim, o órgão regulador finlandês, ele chegou a manifestar de abrir o mercado para offshore? Isso, na verdade, hoje a Finlândia ela tem um monopólio do sistema de jogos de aposta, né? Então, a Veikkaus eu não sei se a pronúncia é correta, mas enfim, Veikkaus o nome do operador que opera no monopólio. Ele tem jogos online também, e o CEO do Veikkaus se manifestou, isso daí foi mês passado,
preocupado com a baixa taxa de canalização no mercado, que cerca de 50% dos operadores estavam... 50%, desculpa, dos jogadores estavam procurando operadores offshore, então ele falou que estaria cogitando, acha que eles deveriam estudar a abertura do mercado se essa tendência continuasse. E, enfim, isso foi recente, agora foi mês passado essa declaração. E eles não bloqueiam o sistema deles, eles deixam aberto, não tem uma cerca de IP ou algo assim, ou as pessoas usam VPN? Então, a Finlândia ela está implementando, se eu não me engano, mas ela está implementando, eu acho que ela vai começar agora a partir de 2023, um bloqueio de VPN e algo relacionado a bloqueio de pagamento também. Mas o que a gente tem visto na prática em outras jurisdições é que isso funciona pouco, porque bloqueio de VPN, não, desculpa, bloqueio de website, porque você pode utilizar VPN para acessar sites e assim como a tecnologia se evolui, inclusive métodos de pagamento também, tem cripto, eu acho que, acima de tudo, é importante que o mercado consiga incluir o maior número de operadores possíveis para que, enfim, como você disse, cerca de 1.000 operadores no mercado. É importante que uma regulação venha a acolher o maior número de operadores possíveis para desenvolver um mercado sustentável. Pelo menos essa é a minha visão, pensando no que tem acontecido fora. Porque mesmo que hajam medidas de bloqueio de pagamento, bloqueio de websites, a tecnologia evolui para os dois lados, também se evolui a tecnologia para burlar esses bloqueios. Pelo menos é a visão que eu tenho. Perfeito, obrigada. Maguinho, não sei se você tem mais alguma, posso passar para Milton e depois a gente volta? Claro, a Mil tem prioridade sempre. Obrigada. Eu queria só pedir desculpa, pessoal, que eu tive uma outra reunião agora antes e acabei entrando atrasado e acabei não vendo a grande maioria aí das aulas proferidas pelo mestre Jantalha, pela Juliana, pelo Maguinho, tá? Mas, assim, eu só queria fazer um comentário, porque realmente eu fiquei bastante entusiasmado com o artigo que o Jantalha escreveu no Maguinho hoje, porque é uma visão, assim, uma visão que nos deixa com perspectivas com relação a essa mudança. Sempre quando a gente é impactado por uma informação de mudança para o Ministério da Justiça, a primeira impressão que você tem é que necessariamente pode vir algo muito ruim para a atividade, tá? Porque troca o cenário econômico pelo cenário judicial e principalmente pelo cenário, entre aspas, policial, tá? É uma preocupação que eu tinha. Algo, em tese, mais intervencionista, algo, assim, tirando por base o que tivemos da Senacom, um pouco de truculência nesse processo, mas analisando pelas palavras do Jantalha, eu confesso que respiro aliviado, porque realmente pode ser algo que possa vir a ser favorável para a atividade. Somente esse comentário que eu queria fazer e, novamente, pedir desculpas e depois eu queria pedir para que me mandassem aí o acesso à gravação, porque eu queria assistir as aulas proferidas dos meus colegas. Imagina, obrigada, Milton. A gente vai se disponibilizar depois no YouTube da própria OABDF e assim que for disponibilizado, a gente compartilha com todo mundo. Dado o avançar da hora, eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, que eu queria abrir também para os palestrantes poderem dar as considerações finais. Mas se alguém tiver, eu acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta. Não? Então, Rafa, você abriu... Na verdade, é só um comentário em cima do que o Hamilton falou. Assim. Óbvio que a gente tem duas questões. A questão técnica, que o Jantalha trouxe com muita propriedade,
E tem um que, enfim, que deixa todo mundo preocupado, que é o viés político que está por trás, que a gente torce para que não, o que está ou não está por trás, que a gente, evidentemente, torce para que não exista, que seja uma movimentação técnica, mas que a gente nunca pode afastar. E, enfim, esse tipo de situação no Brasil, né? Independente de quem está no governo, a gente sempre sabe que tem muito interesse em jogo. Perfeito. E tudo fica muito incerto também no cenário que a gente se encontra, né? Então, tudo que é o que o Maguinho falou agora no final, tudo que a gente, mesmo que a gente sonde, a gente não sabe o que vai acontecer, nem como vai ficar, mas é sempre muito bom ter essa troca de ideias, troca de informações. Vou abrir, então, primeiro para o Sérgio falar e dar as suas considerações finais, depois a gente abre em ordem de palestrantes, pode ser? Ô, Bárbara, eu não tenho muito mais a contribuir, só agradecer e parabenizar. Acho que, como a gente tem 5 painéis, qual é a data do último painel, ô, Bárbara? A data do último painel é dia 12/12, se eu não me engano, deixa eu só confirmar. 12 de 11 Não, de dezembro. de dezembro. Então a gente vai ter Até lá nós temos muito contexto político para conhecerem qualquer dos dos dois resultados possíveis de eleição federal, né? A depender de uma ou de outra, inclusive de rearranjos ministeriais, né? Então acho que para fechamento de ano temos mais luz sobre, talvez não como nós fechamos, mas pelo menos como nós abriremos o ano. Então, obrigado, pessoal, a todos, parabéns pelas palestras, gostei bastante aí. Obrigado, Bárbara, por agitar a comissão ainda há 2 meses de fechamento do ano. Parabéns aí aos palestrantes. Obrigado. Deixa eu só trazer uma data para reflexão. Coincidentemente, é a data derradeira da regulamentação das apostas esportivas do Brasil. Então a gente já tem tema aí para qualquer que fosse o tema que a Bárbara tinha fechado, o quinto, que eu não lembro, agora vai mudar. É dia 10, né? O prazo final. Dia 13 de dezembro. dezembro, na verdade, né? Dia 13. Dia 13. Isso, coincidente ou não, mas a gente altera e otimiza também o último painel. Eric, para suas considerações finais, por favor. Não, acho que eu só tenho que agradecer pela oportunidade e, enfim, é muito, muito bom poder participar dessa comissão da OBDF. É um enorme prazer poder contribuir na medida do possível, com um pouco da experiência prática, do que eu tenho lido e acompanhado no dia a dia de trabalho. Enfim, é uma honra ouvir o Maguinho falar, ouvir a doutora Juliana, ouvir o Fabiano. Acho que toda essa enfim, acho que toda essa reunião em si, acho que toda essa contribuição é muito válida para o setor e acho que é muito importante para o Brasil, especialmente nesse momento que a gente está vivendo com expectativas de regulação. Enfim, só tenho que agradecer a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigada a você. Juliana? Agradecer também a todos, agradecer aos meus colegas que falaram também, aprendi demais hoje, e já no nosso próximo encontro a gente já vai saber quem é o presidente, né? Então, assim, no próximo encontro, quem sabe a gente tenha boas ou más notícias, não sei como que é a visão aí de vocês, que estão muito mais à frente do que eu, que entendem do processo legislativo, enfim, que estão aí próximos do assunto, e, enfim, de qualquer forma, com ou sem um bom presidente, a depender de cada um, o nosso Congresso já não é bom aqui, pelo menos no âmbito criminal, né? Então, não vejo futuro de despenalizar qualquer tipo de conduta, mas, enfim, estou aí à disposição para ajudar no que for preciso, ou responder qualquer questionamento no futuro, mas vamos ver, até o final do ano muita coisa vai acontecer, né? Obrigada, Bárbara, pelo convite, obrigado, Serginho. Imagina. Maguinho?
Olha, duas coisas aqui que eu tenho que falar, assim, antes de fazer minha consideração final. Eu gostaria que você me convidasse para eu voltar aqui depois das eleições. Eu confesso que eu terei mais coisas para falar após o resultado das eleições. Uma. Duas. Dia 13 de dezembro, eu quero estar no painel junto com a doutora Juliana, tá? Quero estar nesse painel, porque eu tenho uma visão sobre o assunto, tá? Muito interessante. Estarei aí. E agradecer a todos pela paciência. Peço desculpas pelo jeito não acadêmico que eu me referi aqui hoje, mas eu acho que esse momento, né, Rodrigo, não é um momento de ser acadêmico, eu acho que é um momento de ser real, né, de Brasil real e Brasil verdadeiro. Então, acho que é extremamente importante. Acho esse debate extremamente legal, porque a gente meio que fica todo mundo na mesma página, e quem puder ajudar a pedir um votinho lá para um deputado, pelo amor de Deus, não deixem de pedir, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Maguinho, e tá, como sempre, muito convidado. Contamos com você, então, logo após as eleições. Para a gente encerrar, antes de tudo, eu queria agradecer também a super suporte, super ajuda que o Felipe, nosso secretário-geral, também ajudou e a construir esse painel. Felipe, para suas considerações finais também, já agradecendo. Obrigado, Bárbara. Queria agradecer a todos os palestrantes, os presentes, a Juliana, que sempre nos ajuda nas palestras, ao Maguinho. Ainda digo mais, Maguinho, eu quero estar nesse painel com você, eu quero debater com você, porque isso faz parte da minha dissertação de mestrado, então eu quero trazer um pouco do viés doutrinário para esse debate. Ao Fabiano, já agradeci aqui, o Fabiano trabalha comigo, e ao Eric também a presença, a contribuição. Espero todos vocês nos próximos debates, nos próximos seminários, e com uma participação ativa da nossa comissão. Obrigado a todos. É isso, obrigada, Felipe. Sei que são muitos obrigadas aqui, mas realmente eu queria agradecer aos 4 palestrantes por terem topado, Fabiano, Eric, Juliana e Maguinho. Obrigada por compartilharem as considerações e o tempo de vocês também com a gente. Acho, e isso é uma opinião pessoal, e eu falo em nome da comissão também, foi uma ótima abertura de trabalhos. Muitos assuntos aqui, muitos assuntos que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos seminários, e óbvio que a gente pode reformular para trazer a melhor forma de agenda também, mas eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram, todas as considerações, e a gente fica também aberto a sugestões, e até o final do ano a gente ainda se vê em outras oportunidades. Agradeço mesmo por terem compartilhado com a gente um pouco de cada aspecto. Foi muito bom aprender sobre autorregulação, sobre a forma como o projeto de jogos está hoje, sobre os aspectos criminais e sobre esses bastidores políticos. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.